trago como tema a guerra entre espíritos. Amém? Acho que vocês não estão a perceber. A guerra entre espíritos. Amém? A guerra entre espíritos é a mensagem que eu vou trazer hoje para a sua vida. Amém? Nós encontramos aqui a palavra que nos é trazida pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o homem mais entendido em relação a questões espirituais. Amém? Foi o homem que entrou até a terceira dimensão, onde até o diabo teve que lhe tocar. Amém? Porque ele poderia até se orgulhar. Foi o que ele disse. Deus permitiu com que o diabo lhe tocasse para que ele não se gloriasse. Amém? Porque ele viu coisas inefáveis, coisas poderosas, coisas tremendas no espírito. Amém? Então Deus permitiu com que ele fosse tocado. E ele orou 3 vezes e Deus não respondeu. Somente disse: a minha graça te basta. Amém? E nós aqui dependemos totalmente da graça de Deus. Amém? Não há nada maior que a graça que se vai manifestar na nossa vida. Amém? Então o apóstolo Paulo foi o homem mais entendido nas questões espirituais. E ele escreveu muito sobre matéria espiritual. Amém? Ele fala aqui neste texto que nós temos que nos revestir com a armadura de Deus. Temos que nos revestir com a palavra de Deus. A armadura é a palavra de Deus. Não há outra forma de você se revestir senão por meio da palavra. O diabo pode até tocar a sua carne, mas ele não será capaz de tirar a palavra que está dentro de si. Quando você tem a palavra dentro de si, você é poderoso para vencer o diabo, mesmo você sofrendo na carne. Amém? Por isso que Paulo foi capaz de orar 3 vezes e Deus não respondeu, somente disse: a minha graça te basta. Mas ele estava a sofrer na carne. Amém? O diabo não tem capacidade de tocar a sua alma quando a palavra de Deus está dentro de si. Amém? Então Paulo, ele diz: revesti-vos com a armadura de Deus. A palavra. A palavra de Deus deve estar dentro de si, para que você seja capaz de enfrentar o diabo, tal como Jesus enfrentou o diabo no deserto. Jesus não fez nada demais senão usar a palavra para vencer o diabo. Amém? Você só precisa da palavra para vencer o diabo. Amém? Você não precisa do profeta, nem precisa do pastor. Você só precisa da palavra. Palavra de Deus. A palavra é poderosa, a palavra é forte, a palavra não tem limites. No livro de Hebreus 4:12, a palavra nos diz: a palavra de Deus é viva, é eficaz. É viva, é eficaz. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra penetra até nos ossos. Lá dentro dos ossos, ela penetra. Ela entra na alma. Ela entra no espírito. Ela penetra no pensamento. O que eu estou aqui a falar, entrou a palavra na sua mente. Antes de você pensar em alguma coisa, a palavra já sabe. O ministro da palavra, ele não sabe nada sobre a sua vida, mas quando ele libera a palavra localiza aquilo que está na sua mente. A palavra é poderosa e tremenda para te transformar. Por isso que Paulo diz: revesti-vos com a armadura de Deus, revesti-vos com a palavra de Deus. Porque nós não temos que lutar contra homens. Não temos que lutar contra carne e sangue. Nós lutamos contra o quê? Contra principados, príncipes das trevas e as hostes espirituais que vagueiam nos lugares celestes. Paulo, em outras palavras, ele estava tentando dizer o seguinte: que existem vários tipos de demônios que operam na arena espiritual. Existem vários demônios. Cada demônio tem o seu desígnio, como deve operar. Existem demônios que controlam a parte emotiva, a parte sentimental. Existem pessoas que sofrem bastante para se casar. Existem pessoas que não conseguem ter relacionamento. Quando começa, termina. E não entende por quê. É por causa daquele demônio que já foi designado para você sofrer daquela forma. Existem demônios
armas para operar e lutar contra a sua vida, de acordo com aquela área. Existem demônios que controlam a renda financeira. Você pode estar bem no casamento, você pode até estar bem no trabalho, mas o seu dinheiro, você não faz nada com ele. Você anda de bolsos vazios, mas você trabalha. Há um demônio que está a atrapalhar a sua vida. Porque existem níveis de demônios. Eles controlam a sua vida, mas você não percebe. Mas tendo a armadura de Deus, tendo a palavra de Deus, tendo o entendimento de Deus, você vai perceber que não, there is something very, very, very strange in my life. Que é uma coisa estranha na minha vida que está acontecendo. Existem demônios que operam para divorciar, somente divorciar. Só divorciar, que atacam casamentos, pessoas casadas. São demônios que atacam somente casados, não atacam pessoas quaisquer, só casados. Aleluia. Amém. O diabo é esperto. E Paulo sabia disso. Por isso que ele diz: não te preocupes com o que a pessoa vem te falar. Não te preocupes com o ataque das pessoas. Preocupa-te com aquilo que está atrás da pessoa. Tenha visão, tenha entendimento espiritual, para você entender que o problema não é a pessoa. Você não tem inimigo. Pessoa não é inimigo. Nem aquele que se declarou feiticeiro não é teu inimigo. Glória. Inimigo é aquele que usa ele, que te cegou. Aleluia. Esse é o nosso inimigo. Aleluia. O diabo só engana somente aquelas pessoas que estão cegas no espírito, que não conseguem entender essa dimensão espiritual, que não conseguem entender que ele está somente para destruir. Jesus Cristo bem disse no livro de João 10, dizendo: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O diabo não sabe fazer outra coisa senão matar, roubar e destruir. Se não consegue te matar, vai te roubar. Você vai ficar sempre seco, mesmo trabalhando, vai ficar seco. Ele vai te destruir. Você pode até começar, mas vai te destruir, não é mesmo? Você vai recuar 10 passos atrás. Agora você está na frente e não vai entender por quê. Por causa daquele demônio. Por isso você não pode em nenhum momento relaxar, pensando que já conseguiu. Aleluia. Você não pode relaxar que já conseguiu, porque ainda é uma batalha que vocês querem enfrentar. Satanás pode dar uma rasteira a você recuar 10 vezes, porque ele está por perto. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não deixe com que ele destrua a sua vida. Porque ele só vai destruir se você permitir. Se você permitir ficar ignorante. Ficar ignorante, o ambangole e a moia. Amém. Ser ignorante das coisas espirituais por querer. Não porque você não tem chance de ouvir a palavra, porque você não quer a palavra. E você sofrer sozinho e pensar que o profeta vai te ajudar. O profeta até pode ser usado para te profetizar, mas se existir a ausência da palavra dentro de si, você só vai se apegar à profecia. E por ausência da palavra, a profecia vai cair por terra. E depois vai dizer que o profeta é falso, porque não aconteceu nada. Mas o problema é você que não se posicionou. Palavra. Somente palavra. Então você precisa conhecer essa armadura poderosa que Paulo nos dá. A palavra. O diabo, ele anda em diretor à procura de quem possa tragar. Quando você tem a palavra, você venceu a ele. Você não vence o diabo de outra forma. Você vence o diabo somente com a palavra. Jesus Cristo, quando ele estava em Jerusalém uma vez, no livro de Mateus 12, a palavra de Deus nos diz que ele estava a apresentar um jovem que era cego e mudo. Amém? Então ele expulsou o demônio que cegava o jovem e que se tornava mudo. E ele começou a falar e a ver. E depois aqueles estavam em volta disseram: não é
este carpinteiro, filho de José. Não é esse carpinteiro? Conhecemos este. Ok. E depois disseram, este está a expulsar com o espírito de Belzebu, o príncipe dos demônios. Aleluia. My God, my Father. Eles disseram que ele estava a expulsar demônios com o espírito dos demônios, o Belzebu. Aleluia. Mas Jesus Cristo, ele perguntou a eles, por acaso os vossos filhos, com que espírito eles expulsam demônios? Porque ele tinha seguidores que também expulsavam demônios. Então ele pergunta, por acaso os vossos filhos também expulsam demônios com o espírito de Belzebu? Eles serão os vossos juízos nos dias do julgamento. Aleluia. Amém. E ele fala uma coisa mais tremenda ainda, dizendo, eu não expulso demônios com o espírito de Belzebu. Por acaso o demônio, Satanás, ele pode se expulsar a si mesmo. O reino dele estaria dividido. Então ele não pode se expulsar. Mas se eu expulso demônios, em outras palavras, quer dizer o seguinte, que entrou um reino maior que ele. O diabo tem um reino das trevas, reino de Satanás, reino da escuridão, reino da ignorância, onde mata, onde existe feitiçaria, bruxaria, onde existe espírito de xará, onde existe curandeirismo, onde existe obra das trevas, altares diabólicos. É lá onde o diabo opera, no reino das trevas, nos agentes do diabo. Mas se eu expulso esses demônios, é porque vos é chegado o reino maior que ele, o reino de Deus. O reino de Deus, este que está sendo ministrado aqui. Você está recebendo o reino de Deus. Você está sendo empoderado. Por isso que o diabo não tem como te vencer. Porque você tem o reino de Deus. Esta guerra que ocorre no espírito ocorre entre o poder que flui em ti e o poder das trevas. Deixa eu te revelar uma coisa. Uma coisa que talvez você não sabia. Você só se limita no poder. O diabo também tem poder, sabia disso? O diabo também tem poder. Mas existe uma coisa que o diabo não tem. Sabe o que é? É autoridade. Existe diferença entre poder e autoridade. Você tem poder. O diabo também tem poder, mas eu tenho autoridade que me faz ter mais poder que ele. Aleluia. Então, a autoridade que Paulo aqui ministra é que temos que usar a palavra. Palavra somente. E nós vamos ordenar o diabo. Em nome de Jesus. Come out. Go away. Aleluia. Então você só precisa da palavra. Entender que a única forma de você vencer o diabo é por meio da palavra. Medita a palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Como diz o livro de Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, pois na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo. Mesmo no tempo da corona, prosperará. No tempo da fome, prosperará. Palavra só. Carrega a palavra. Você não vai ser ensinado outra coisa, senão palavra. Não há outra coisa que você vai receber aqui, senão palavra. Só palavra. Amém? Você só vai receber palavra que te vai salvar, que te vai capacitar. Porque Jesus, o que ele queria nos seus discípulos era que fossem autônomos, ou seja, que dependessem de si mesmos, que não o tempo todo dependessem dele. Houve um momento no livro de Mateus 17, onde um pai reclamou, dizendo a Jesus, olha, eu apresentei o meu filho aos seus discípulos para que eles expulsassem um demônio, mas eles não conseguiram. Jesus expulsou o demônio e depois disse, até quando eu estarei convosco? Pessoas que não têm fé suficiente.
esta casta de demônios não sai somente pela oração, mas também pelo jejum. É necessário preparar-se também. Hey, não é necessário que Jesus esteja sempre ali. Você tem que ser autônomo. Por meio da palavra, você já está com Jesus. Você não precisa do pastor. No, you don't need the pastor. Você não precisa dele. You don't need the prophet also. Você não precisa dele. Você não precisa. O profeta não precisa. Não sei se vão perceber. Você não precisa do profeta. Entenda que há uma autoridade dentro de si. You have power and authority. Jesus disse no livro de Lucas 10:19, ele diz: eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Nada vai vos fazer dano algum, apenas creia que você tem poder. Mais que poder, autoridade. O diabo não tem capacidade de te destruir, a menos que você queira ser destruído. Pare de reclamar. Pare de andar a acusar pessoas. É porque a minha avó, meu avô, meu pai. Pare de acusar pessoas. Lute por meio da oração, usando a palavra de Deus. Stop complaining all the time. Você não precisa reclamar, só precisa da palavra, somente palavra. Você já tem autoridade dentro de si, a fluir dentro de si. Você tem autoridade, você tem poder. Há uma graça que está a fluir dentro de si. Você precisa descobrir a graça que está dentro de si. Você precisa entender que o diabo não tem como te enfrentar. Mas por causa do medo que você tem, e da dúvida e a hesitação que você tem, ele te ameaça, ele te amedronta, e você recua por medo. Não porque você é fraco, não! Você não é fraco. Até o crente que menos ora, escuta isso, até o crente que menos ora, se ele usar a autoridade, o diabo cairá por terra. Porque o diabo, ele não vence um crente que tem Jesus. Paulo fala isso no livro de 2 Coríntios 4, ou seja, 2 de João 4:4, dizendo o seguinte: filhinhos, já o vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está em vós é Jesus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em si, você não pode temer o diabo. Glória a Deus. Amém. Escuta uma coisa, vou te mostrar uma coisa, que talvez será uma das últimas agora. Pare de repreender Satanás, o diabo. Estão a perceber? Satanás já foi vencido na cruz. Yes. Você já não luta com Satanás, você luta com demônios. Porque o diabo é o problema de Jesus. Mas demônios, esse é o problema. Você vai enfrentar demônios todos os dias. Todos os dias você vai enfrentar demônios. Mas o diabo, ele já foi vencido. Por isso que você tem a graça de poder vencer também os demônios. Porque se Jesus venceu, você também venceu. Amém. Para de reclamar. Para de se achar coitadinho. Para de se achar pequeno. Para de pensar que você não é capaz. Se Jesus é capaz, você também é capaz. Amém. Se Jesus venceu, você também já venceu. Para de reclamar toda hora. Acusar pessoas. Para de acusar pessoas. Você já venceu. Apenas permita Jesus entrar no seu coração. Permita que Jesus opere dentro de si. Amém. Existem demônios que estão por aí a vaguear. Sabe, uma das orações que eu tenho feito quando eu oro a favor dos feiticeiros. Só que vocês podem não perceber. Por que eu faço isso? Porque o meu problema não são feiticeiros. O problema são os demônios que usam feiticeiros. Eu quero os feiticeiros. Sabe, lá na feitiçaria existem muitos pastores, pá. Existem muitos profetas, pá. Existem muitos evangelistas lá. Existem muitos que podem ser usados na palavra. Paulo era o grande matador dos crentes. E se tornou o maior servo de Deus. Amém. Glória a Deus.
Existem muitos pastores lá, na feitiçaria. Muitos pastores. Então, para de reclamar, para de olhar feiticeiro. Repreenda os demônios. Esses que estão a limitar a sua vida. Esses que limitam a sua parte financeira. Aqueles espíritos que te fazem manter relações sexuais à noite. Você a ver cara de alguém que você conhece ou que não conhece ou não consiga ver nada. É aquele espírito que você tem que lutar com ele. Não é aquela pessoa que aparece e você vê. Aleluia. Você precisa entender que é outra dimensão espiritual. Você está num outro nível espiritual. Você tem que entender isso, tem que meter na cabeça. Se for necessário levar martelo e aquilo, e prego, meter a palavra, entrar na sua mente, perceber que o problema não são pessoas, pessoas não são suas inimigas. Perceba isso. Ninguém é seu inimigo. A palavra fala muito bem no livro de Tiago, que o nosso adversário, o diabo, está em derredor. O nosso adversário, o nosso inimigo é o diabo, não são pessoas. Você não vai encontrar na Bíblia que o homem é adversário. Você não vai encontrar isso. Não vai encontrar na Bíblia que o homem é inimigo, que o homem é adversário, que o homem é feiticeiro. Mesmo aquela mulher que tinha espírito de adivinhação no livro de Atos 16, em que a mulher adivinhava e agradava muitas pessoas e ganhava dinheiro para os seus senhores. Paulo e Silas, passando daquele lugar, ela continuava a falar: olha, escuta esse homem porque é servo de Deus. Aleluia. E ele olhou para aquela mulher e viu que não, é o espírito demoníaco que está usando aquela mulher. E disse: em nome de Jesus, sai dessa mulher. E o espírito saiu uma vez só. Não olhou para aquela mulher como inimiga. É o diabo usando as pessoas. Aleluia. Amém. Usa o espírito que está dentro de si para combater o espírito que está a lutar contra a sua vida. Amém? Amém. Combata hoje, a partir de agora, no poderoso nome de Jesus. Amém. Levanta